primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Primeiro Crônicas 29, a partir do versículo 1. Eu não falei, agora eu vou falar. Graça e paz na nossa igreja, amém? Amém. Dá um sorriso para a pessoa que está ao seu lado aí, enquanto ele procura aí. Seja muito bem-vindo, é um prazer, é uma bênção estar aqui contigo nessa manhã. Primeiro Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 1. Se você não achou, você pode acompanhar com a gente aqui. O texto diz assim: Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Meu filho Salomão, e só ele, foi quem Deus escolheu. Mas ele ainda é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande demais, porque o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores, de todos e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora eu entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que eu já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada, para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. E agora, quem hoje está disposto a ofertar suas dádivas ao Senhor? Você pode se assentar no seu lugar, meu irmão. Nas últimas semanas a gente vinha sequencialmente falando sobre o texto de 1 Reis. A gente falou 1 Reis 1, 1 Reis 2, 3, 4, e agora a gente foi para Crônicas. A mesma história que está em Reis está em Crônicas, com coisas diferentes, porque pontos de vista diferentes. E por que a gente foi para Crônicas hoje? Porque a verdade é que uma vida abundante tem uma semente. A abundância não é algo que é gerado do nada. Entenda o que eu vou te dizer. A abundância não é algo que cai do céu. A chuva cai do céu. O sol vem do céu e a gente não pede por ele. Agora a abundância não. A abundância vem de princípios que são levados a sério. A abundância vem de valores. A abundância tem uma semente. E quando a gente olha para a vida de Salomão, que é um homem que tinha uma vida tão abundante, eu me pergunto assim: de onde foi que veio essa semente? De onde é que veio isso? Então a gente vai para Crônicas hoje para a gente entender qual foi a semente da abundância, qual foi a herança que ele recebeu do seu pai. Já que aqui eu falei, ele recebeu do pai o legado de ser rei de uma nação, mas o rei naquela época não tinha um salário. O rei naquela época ele vivia com as coisas do reino, mas ele não era rico, porque ele não tinha o dinheiro próprio dele. Então ele desfrutava da riqueza do reino, mas ele não tinha uma riqueza própria por ele. Não, ele se tornou rei, então ele vai ganhar um dinheiro porque ele é rei. Não, ele desfrutava de tudo que era do reino, mas ele não tinha um salário, não tinha um prolabore, não tinha nada disso. Não fazia retiradas, a não ser de viver do que ele tinha do reino. Então assim, Salomão, por ser rei, ele teria a graça de viver do reino. Então ele viveria de maneira abastada, mas ele não teria nada dele. Nada no nome dele. Nenhum bem, nenhuma riqueza seria dele, porque ele não tinha um salário por ser rei de Israel. Então de onde que vem tanta abundância? De tudo, de todos os lados. A gente falou, de onde que vem tanta abundância na família, no amor, na sabedoria, tanta abundância financeira, tanta abundância em tudo que ele construiu, em tudo que ele fez. De onde é que vinha tanta paz? Eu não sei se você já leu aqui, mas é muito interessante que a Bíblia faz uma distinção muito grande entre Davi e Salomão. A Bíblia diz que Davi foi um homem de guerra. Davi vivia em guerras, era uma guerra aqui, acabava uma aqui, já tinha outro povo se levantando contra ele lá, e ele acabava aquela guerra, já era guerra atrás de guerra. Davi passou a vida toda guerreando. Mas a Bíblia diz que quando Salomão assumiu o reinado, a Bíblia diz que ele viveu 40 anos de paz. Ninguém se levantou contra ele. De onde vem essa semente de paz, meu irmão? Porque eu vou te falar uma coisa: paz é uma das coisas que faz mais a gente ter uma vida abundante. Que você pode ter muito dinheiro na conta, se você não tem paz. Você pode ter saúde no seu corpo, se você não tem paz. Você pode ter uma posição elevada na terra, se você não tem paz, você não tem abundância nenhuma. E a Bíblia diz que durante os 40 anos que ele foi rei de Israel, ele viveu em paz. Em paz a gente consegue construir coisas que na guerra a gente não constrói. E a paz também não cai do céu. A paz é fruto de uma vida abundante.
De onde veio essa semente? Pastor, qual foi a herança que Davi deixou para Salomão que fez com que esse homem vivesse tão bem? Quero que você entenda o seguinte: abundância, literalmente, é uma palavra que vem do latim. Literalmente, abundância quer dizer algo que flui de dentro para fora. Abundância é como se a gente estivesse enchendo uma jarra d'água e de repente ela começou a transbordar. Isso é abundante. Então, abundante é algo que flui com intensidade, que não pode ser contido. A abundância é algo que não pode ser guardado, porque ela transborda. Então aqui eu quero que você entenda que a raiz da abundância de Salomão não estava no que ele decidiu ser, mas naquilo que ele era de verdade. Vou tentar te explicar aqui de uma maneira muito simples isso. No teu trabalho, você pode conseguir escolher que face da tua vida você vai mostrar. Dificilmente um agressor, dificilmente uma mulher promíscua se mostra assim no seu trabalho, porque lá a gente passa algumas horas da nossa vida. Então lá eu consigo decidir plenamente o que eu vou fazer. Agora, a minha vida de verdade é aquilo que transborda de mim quando eu não faço força. A abundância tem a ver com isso. Por isso que dificilmente alguém vai poder dizer se você é abundante em uma área ou não, só vendo o teu trabalho, só vendo a obra das suas mãos. A tua esposa é o que pode dizer se você é abundante ou não. Os teus filhos, o teu amigo mais próximo, o teu marido, o teu pai, a tua mãe, aquele que convive contigo, esse vai poder dizer. Sabe por quê? A gente tem muita facilidade em decidir o que sai de fora para dentro. Eu chego no lugar e falo, não, eu não posso comer isso aqui. Eu, por exemplo, eu tenho um problema com pimentão. Eu sinto cheiro de pimentão de longe. Pimentão acaba comigo, destrói meu fígado, eu fico ruim, fico para morrer. Eu gosto dele, ele que não gosta de mim. Então eu chego em alguma casa, eu sinto cheiro de pimentão. Eu já falo, onde é que tem pimentão? Ah, tem naquele negócio. Puxa, eu não vou poder comer isso, porque eu tenho facilidade de escolher o que sai de fora para dentro, certo? Agora, o que sai de dentro para fora, não dá para escolher, meu irmão. Abundância tem a ver com isso. Paz de verdade tem a ver com isso. Eu estou falando de paz aqui, não é sobre isso que eu vou pregar não, mas eu quero que você pense uma coisa e preste atenção, que as maiores guerras que você já viveu na tua vida não foram criadas por outra coisa, senão por aquilo que saiu de dentro para fora de você, e aquilo mesmo foi que criou a guerra. Quantas vezes falou, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Por que eu decidi isso? O que foi o que fluiu naturalmente. Então eu estou te falando isso porque nesse tempo Deus não tem nos levado a receber algo novo dele. O que Deus tem feito conosco é purificar aquilo que está dentro de nós, para que quando isso começar a transbordar, as pessoas à nossa volta vivam a abundância do céu que Deus está derramando sobre a nossa vida. Amém? É sobre isso. Mais importante do que aquilo que Salomão recebeu como herança de Davi, como espólio de Davi, a pólice de Davi, um testamento de Davi, mais importante do que ele recebeu de Davi, é o que ele viu do pai, é o que ele aprendeu com o seu pai. Escute o que eu vou te falar, o meu pai nunca me falou que eu não podia dever ninguém, nunca, meu pai nunca chegou para mim, Lucas, deixa eu te falar uma coisa, um bom homem, um homem sério, um homem de Deus, paga as suas contas, não deve a ninguém. Meu pai nunca me ensinou isso, jamais, nunca falou isso comigo, mas eu vi o meu pai sendo assim a vida toda. A vida toda eu vi o meu pai pagando tudo que devia. A vida toda eu vi meu pai não se escondendo. Eu vou te falar uma coisa, nós vivemos épocas assim que você não faz ideia. Teve um ano que a gente ficou um ano quase inteiro sem receber salário nenhum, vivendo pela misericórdia de Deus. E eu vi o meu pai tentando negociar suas dívidas, o meu pai indo atrás de alguém, pedindo uma ajuda, mas eu nunca vi ele se escondendo de ninguém. Eu nunca vi meu pai como alguém que não tem caráter, que não tem moral. Pelo contrário, eu vi ele se doando, entregando tudo para manter o seu bom nome. E ele nunca perdeu um bom nome. Meu pai não me falou, mas ele me assinou pelo que eu aprendi. Eu recebi uma herança do meu pai. Meu pai disse para mim, com as atitudes dele, meu filho, um bom homem não é um homem que sai devendo às pessoas. Um bom homem, ele luta para ter um bom nome, porque isso aqui ninguém pode te roubar. Sabe por que eu estou te falando? Davi deixou uma herança silenciosa, de honestidade, de lealdade, uma herança silenciosa, de um homem que entregou a Deus toda a sua vida. A minha pergunta a você nessa manhã é, que herança você tem deixado?
Porque talvez você esteja pensando assim: não, pastor, eu sou muito novo ainda. Não, eu tenho só 17 anos de idade. Eu tenho só 20 anos de idade. Eu não casei, eu estou longe de morrer. Eu não deixei herança nenhuma não. Você está enganado, meu irmão. Você já está deixando uma herança. Todo lugar por onde nós passamos, nós deixamos um legado. Você já viveu isso? Alguém que trabalhou contigo, quando a pessoa foi embora, nossa, graças a Deus, porque era fofoqueiro, mentiroso, tinha que tomar cuidado, passava a gente para trás. Sabe o que é isso? Uma herança. Deixou um legado lá. E a minha pergunta é: que legado você tem deixado naqueles que estão à sua volta? O que falam de você na tua ausência? Que legado você tem deixado na tua casa? E eu não estou falando do que você fala, eu estou falando daquilo que você vive. Porque a herança de verdade que Davi deixou para ele, não foi aquilo que Davi ensinou para ele nas últimas palavras, foi aquilo que ele viu seu pai vivendo, foi aquilo que ele entendeu do que devia ser a vida de um homem de Deus. E a partir disso, a impressão que eu tenho é que Davi deixou essa semente dentro dele. E a minha pergunta a você é: o que tem fluído da sua vida? Porque isso tem a ver com abundância de verdade. Quem é abundante de verdade, alguém chega perto dele e é abençoado através da vida dele. Sabe aquela pessoa que quando chega perto você fala: nossa, já vem, vai falar problema. Nossa, mas que luta, que dificuldade. Cara, essa pessoa não é abundante. Uma pessoa que é abundante de verdade, você tem vontade de estar perto dela. Pelo que ela vai te dar, não, pelo que ela é. Porque ela traz algo. Mesmo sem falar, a presença daquela pessoa carrega algo, é a abundância dos céus. O que a gente está falando aqui não é de coisas. Essa abundância da qual nós estamos falando é espiritual. As coisas podem ser roubadas, mas quando eu recebo uma abundância dos céus, eu carrego isso comigo por onde eu for. Minha casa se torna abundante, meu trabalho se torna abundante, meus amigos, todo lugar onde eu vou se torna abundante, porque isso está comigo. Deus não quer que a gente tenha uma vida de abundância aos domingos. Ai, domingo eu vou lá para a igreja, porque é o momento de adorar. Ai, que maravilhoso, a gente levanta a Deus uma adoração, Deus fala conosco, dá a palavra para a semana. Não, Deus quer que na tua casa seja abundante. Deus quer que na segunda-feira de manhã, quando você levantar da sua casa, da sua cama, você vai tomar café com a sua esposa, com seus filhos, você se sinta abundante. Chegando no seu trabalho, essa abundância vai contigo. Que os lugares em que estiverem desespero, eu quero que você tome posse da tua vida, porque Deus vai fazer isso. Você vai chegar em um lugar que está em guerra e desespero, mas a paz da abundância dos céus que está contigo vai levar paz até aquele lugar. É mais do que habilidade para resolver problemas. Um curso pode te ensinar isso. É autoridade para mudar ambientes. E isso só vive aquele que tem essa abundância dos céus. Deus deixou esse legado sobre nós. Foi isso que Deus deixou sobre nós. Você percebe que os lugares onde Jesus ia eram lugares que eram transformados. E muitas vezes nem era pelo que ele falava, era pela maneira como ele agia. Uma coisa que para mim é muito incrível é que é o seguinte: criança, presta atenção no que eu vou dizer. Criança é a coisa mais pura que a gente tem no mundo. A Bíblia nunca mostra Jesus pregando para criança, levantando o ministério infantil, dando pirulito para as crianças. Mas a Bíblia diz que quando as crianças os viam, elas corriam e ficavam em volta dele. Sabe o que é isso? Verdade. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se as crianças não gostam de você, tem alguma coisa errada. Fala que o pessoal está do seu lado. Se a criança não gosta de você, tem coisa errada. Até acendeu a luz aí para o pessoal se ver melhor. Isso aí mesmo. Porque a criança é pura. A criança, ela olha, ela sente. Ah, pastor, você está falando de coisa mística? Não, é de verdade. Eu não sei de onde que vem isso, espiritualidade. A criança sente. Não era Jesus que falou assim: vem criancinha que eu dou dar pirulito para vocês. Não, elas vieram. E os discípulos que ainda não tinham essa abundância, ainda não tinham recebido o Espírito Santo, estavam caminhando há pouco tempo com Jesus. Ai, Jesus, manda essas crianças embora. Essas crianças ramelenta, ranhenta, perturbando aqui tudo. Manda e vai embora. Sai. Não deixa elas embora não. Deixa elas aqui. Deixa elas virem a mim. Tem a ver com isso, a abundância. Até criança quer ficar perto de mim. Eu chego em algum lugar e alguém me pede um conselho. Não porque eu sou mais rico, não porque eu sou mais inteligente, mas porque eu olhei e tem algo diferente em você. Tem alguma coisa que você carrega, é a abundância dos céus. A Bíblia fala de Daniel, que foi levado como escravo para a Babilônia. E ele chega na Babilônia, a Bíblia diz o seguinte: quando ele chega lá, o chefe dos eunucos, que era o homem que ia cuidar dos escravos,
dos escravos hebreus, para tratá-los, para que eles pudessem servir à mesa do rei da Babilônia. A Bíblia diz o seguinte, que quando Daniel chega lá, ele vê todo aquele tipo de comida, aquelas coisas imundas, que não era só pela comida, porque a comida dos babilônios era consagrada a deuses, era consagrada a entidades demoníacas. Então quando ele vê tudo aquilo, ele fala, cara, eu não vou comer isso, eu sou um menino de Deus, eu sou um homem de Deus, eu não vou ter... Daniel tinha 17 anos de idade. Eu não vou comer essas coisas aqui não, isso aqui vai atrapalhar a minha vida com Deus, isso aqui está consagrado a demônios. Sabe o que Daniel faz? Escravo de 17 anos de idade, chega para um dos homens mais importantes, que estava cuidando de todos eles, e fala assim, ó, deixa eu falar, meu amigo, tem como você me liberar para eu não comer essas comidas de vocês? Não, como assim? Eu vou comer a minha comida, aquilo que eu estou acostumado a comer, legumes, verduras, tomar água, enquanto os outros vão comer isso aí, não tem problema não, mas você pode me dar isso? Pensa aqui comigo, aquele cara estava a serviço do rei, o rei falou, faz isso, e agora o escravo falou, você podia fazer outra coisa? No almoço falou, rapaz, sem chance, eu até gostei de você, mas se der errado, o rei vai me pegar, o negócio vai ficar feio, então você come o que eu estou te dando e fica quieto, você é escravo. Não, a Bíblia diz, que Aspenaz, um homem que era o chefe dos eunucos, a Bíblia diz, que ele viu a graça de Deus em Daniel. O que é isso? Não sei. Ele viu um escravo falando assim, ó, o rei pediu para fazer uma coisa, mas eu queria te pedir, você pode fazer outra? Ele olhou para Daniel e falou, cara, esse cara é diferente. Posso sim. Tá tudo bem, eu vou fazer o que você pediu. E chega no final, deixa eu te falar uma coisa, é muito incrível isso, porque aquele que carrega a abundância em si, não tem a ver com o que ele come, é com o lugar que ele está, tem a ver com aquilo que habita dentro dele, aquilo que o preenche. A Bíblia diz que o chefe dos eunucos falou assim, vamos fazer um teste de 10 dias, tá bom? Eu vou deixar você comer o que você está comendo e os outros vão comer outra coisa. Os outros comendo carne, carboidrato, proteína. E Daniel comendo o que? Legume e água. Depois de 10 dias a gente vai ver quem está mais forte. Quem que você acha que vai estar mais forte, meu irmão? Quem comeu legume e água ou quem comeu carboidrato e proteína? A Bíblia diz que depois de 10 dias foi feito o teste. E o chefe dos eunucos, Aspenaz, disse assim, que não havia nenhum jovem na Babilônia tão forte quanto Daniel. Pastor, que legume é esse? Quero comer ele. Não é um legume, irmão. Que água era essa? Isso aqui é uma fonte especial. Não era água. Era aquilo que habitava em Daniel, que o tornava um homem de Deus, que foi capaz de transformar a Babilônia. Eu estou te falando que a abundância que Deus tem para a tua vida vai transformar as coisas à sua volta, vai transformar os ambientes. Você não vai ser só um homem e uma mulher abençoada, você vai ser um homem e uma mulher abençoador. É isso que Deus tem para a tua vida. A gente chega aqui nesse texto e a gente percebe, esse texto fala mais acerca de Davi do que acerca de Salomão. Mas a gente percebe que Davi, o pai de Salomão, deixou para ele uma herança, uma missão e um legado, que deram destino, direção à sua vida. Escuta o que eu vou dizer, a maior herança que Salomão recebeu foi amar a Deus acima de tudo e entregar tudo a Ele. Fala com a pessoa que está ao seu lado, diga para ele assim, a maior herança que Salomão recebeu foi amar a Deus e entregar tudo a Ele. Amar a Deus e entregar tudo a Ele não é algo físico. Ele não aprendeu isso porque ele recebeu um curso, ele aprendeu isso porque ele viu isso do pai. O texto que a gente acabou de ler se passa perto da morte de Davi. A Bíblia diz que o rei reuniu todo o povo em uma assembleia. O maior sonho de Davi era construir um templo para Deus. Esse era o sonho de Davi. Davi perseguiu isso a vida toda, por isso ele juntou todos os recursos que ele podia juntar, tudo que era necessário para construir o templo. Mas Deus falou com Davi, não, você não vai construir o templo, porque você é um homem de guerra. Lembra que eu falei? Suas mãos têm muito sangue, quem vai construir o templo vai ser teu filho. Então ele deixou tudo preparado, todo o recurso pronto, estava tudo pronto. E aqui pouco antes dele morrer, a Bíblia diz que Davi reúne todo o povo. Ele faz uma assembleia geral, reúne o povo todo. E ali ao reunir o povo, ele dá uma direção clara para eles. A primeira coisa que ele faz, presta atenção que ele faz, ele levanta Salomão. Tá vendo meu filho Salomão? Foi ele e só ele que Deus escolheu para ser rei. Imagina Salomão. Aí vem o porquê. Escuta o que eu vou te falar. Todas as vezes que Deus nos coloca em uma posição de exaltação, de honra, é porque tem uma missão e um propósito. E o que Davi fez com Salomão é o que Deus faz com a gente.
Davi primeiro falou: tá vendo Salomão? É ele e só ele que Deus escolheu para ser rei. Imagina o menino levantando assim, ó. Aí ele fala: por quê? Porque Deus o escolheu para construir uma casa para ele. Estou te falando porque é o seguinte: em alguns momentos a gente deseja coisas sem entender que tudo que Deus faz para a nossa vida tem um propósito. Eu vou te falar uma coisa que é muito séria aqui e é muito difícil isso. E talvez você já esteja vendo isso. Em nome de Jesus eu oro para que Deus te dê graça para mudar isso. Tem muita gente que sonhou a vida toda em casar, sem saber para que era o casamento. Quando ele casa, ele olha para a mulher e fala: legal, né? E agora? Agora a gente sai junto, né? A gente faz sexo agora. O que a gente faz? Porque ele desejou algo e não sabia que tinha um propósito. Desejou tanto ter um filho, e quando ele viu o filho, ele não sabia que tinha um propósito. E eu quero te falar uma coisa: que todas as posições de honra que existem nessa terra, todos os lugares de exaltação e de bênção que existem nessa terra, tem um propósito de Deus para nós. Nossa, eu desejo tanto, eu estou trabalhando igual um louco aqui, para o meu patrão me ver, para o meu gestor me ver, porque eu quero aquele cargo que abriu na empresa, você viu? Mandaram o cara embora, e falaram que vão abrir um teste, um processo seletivo, é a minha vez. Para quê? Então, você está vendo, eu estou juntando esse dinheiro aqui, para quê? Não, estou estudando isso aqui, para quê? A impressão que eu tenho é que o maior problema dos dias que nós vivemos não é a falta de oportunidade, é a falta de direção, é a falta de destino. A gente tem oportunidade no mundo como nunca teve antes. Um dia desse atrás uma pessoa chegou para mim: nossa pastor, será que você pode me ensinar a tocar teclado? Eu falei: cara, não consigo. Ele falou: por quê? Eu falei: porque ninguém me ensinou. Eu falei: só que é o seguinte, hoje, cara, você tem uma facilidade que eu não tinha. Na minha época eu demorava, quando eu comecei a tocar teclado, eu demorava 2, 3 horas para pegar uma música. Mas por quê, pastor? Porque não tinha a facilidade que tem hoje. Eu pegava assim todas as notas daquele acorde e ia tentando. Era 2 horas. Eu não aguentava mais. 2 horas, e acabei de pegar a primeira música. Era assim. E hoje? Cara, que facilidade. Você coloca lá: nossa, como é que faz esse solo? Você procura lá o solo, tem um cara fazendo direitinho, devagarzinho no teclado. Só não faz quem não quer. Não é falta de oportunidade, é falta de vontade, é falta de propósito. E talvez a impressão que eu tenho é que por termos tantas oportunidades é que falta tanta direção. Bom era quando você chegava, eu lembro disso aqui como se fosse hoje. Eu aguardava a segunda-feira à noite, só os velhos vão lembrar, para assistir a Tela Quente. Quem lembra da Tela Quente? A gente está com vergonha de levantar a mão, vocês lembram? Os 30 mais lembram. Quem lembra da Tela Quente? Só os velhos, novo não lembra. Não tem uma Tela Quente? Tem Tela Quente? Tem Tela Quente ainda? Não sabia. Eu aguardava ansiosamente para assistir a Tela Quente. E eu não sei se vocês lembram, eu lembro demais, porque eu gosto de filme. No início do ano, passava as propagandas na Globo dos filmes que seriam lançamento. Jurassic Park, que era a hora, quanto que vai ser isso? A gente aguardava. Não interessava se o filme era bom ou não, se era longo ou se era curto, se o ator que eu queria ou não. Quando começava a Tela Quente, a gente assistia a Tela Quente. Hoje você tem o Netflix, a Paramount, Prime Video, a Disney, milhões de filmes à tua frente. Você para e fica tuque. Sabe o que eu tenho mais medo? Quando a Bruna fala: vamos assistir um filme hoje, escolhe. Eu falo: não vou escolher, eu não vou escolher, escolhe você. Porque hoje a gente assiste o filme em 5 minutos. Não gostei não, é ruim. A gente tira e vai. Não é falta de oportunidade, é porque a gente tem muita coisa para escolher. Estou falando do filme tem nada a ver, é bobeira. Não tem problema não, se você é desse jeito, ora para o teu TDAH melhorar só. Mas o que eu estou te falando é que tem gente que faz isso com a vida. Para onde eu vou? Já sei, eu vou nesse aqui. Aí ele dá 5 passos, vou não, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver para onde que eu vou agora. Nossa, eu vou esse aqui. Ele dá 6 passos, não gostei não, vou voltar. Não falta oportunidade, falta direção. Aqui Salomão começa com uma coisa, uma bênção e com um problema, com uma graça e uma responsabilidade. Salomão foi ele, o meu filho, e só ele que Deus escolheu. Mas tem um porquê. É porque Deus o levantou para construir uma casa para ele. E ele diz assim: ele é jovem e inexperiente.
E eu quero lembrar a ele e a todo mundo aqui que o que ele vai fazer é grande demais, porque ele não vai fazer uma casa para os homens, ele vai fazer uma casa para Deus. Não é para ele morar, não é para a família dele, não é para os homens verem, é para Deus, é uma morada para Deus. Davi estava lembrando Salomão diante de todo o povo de Israel, que ele não tinha só uma posição de autoridade, ele tinha uma posição de responsabilidade. Quem foge de responsabilidade não vive em abundância. Quem foge de problema, eu falei na semana passada, não vive. Agora eu vou te falar assim: quem foge de lugares onde você tem que dar a cara a bater também não tem abundância. Imagina Salomão, porque é engraçado aqui, porque o pai fala com ele diante de todo mundo: ó, está aqui o meu filho. Vou ler o texto aqui. Fala: está aqui o meu filho Salomão, é ele, só ele que o meu Deus escolheu, mas ele, aí colocou o menino lá em cima, mas ele é jovem e inexperiente, a tarefa que ele vai fazer é muito grande. Tipo assim, ó, baixa a bola aí, segura que eu vou te falar com a verdade, porque o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor. Sabe o que está escrito nessa parte da herança que Salomão recebeu? Para fazer algo para Deus, Salomão, tem que ser em excelência, não é para os homens. E o problema é que a gente inverteu as coisas. Para os homens a gente dá toda a nossa excelência, e para Deus a gente dá o que resta. Eu já ouvi isso tantas vezes. Eu cresci em igreja, gente, só de pensar nisso eu tenho arrepio, eu tenho desespero disso. Aquelas igrejas que davam oportunidade. Vamos dar oportunidade agora para o irmão Everton aqui, o cantor Everton, cantar a música aqui para adorar o Senhor. Aí viu o abençoado, para não falar outra coisa. Ele vinha, pegava, só os velhos vão lembrar disso, pegava a capinha do CD. Meus irmãos, hoje minha voz não está muito boa não, estou meio rouco, né? Mas é para o Senhor Jesus, né? Dá para o diabo, não dá para Jesus. A gente colocou isso na cabeça, que para Jesus qualquer coisa serve. Leia a sua Bíblia em Levítico, vai lá. Levítico é um livro até chato, porque tem muitos detalhes, sabe por quê? Em Levítico Deus estava orientando o povo como ele deveria ser adorado, e tem os mínimos detalhes, e a gente acha que para Deus serve qualquer coisa. Davi entendeu, para Deus não. Você não vai fazer para os homens, Salomão. Se fosse para os homens, faz bem feito. Agora é para Deus. Para Deus tem que ser mais do que bem feito, tem que ser o melhor, o perfeito, o excelente. Tudo o que você puder fazer, da melhor maneira que você puder fazer. Para Deus a gente não pode dar resto. E o problema é que a gente se acostumou a dar o resto do nosso tempo, o resto da nossa vida, o resto da nossa dedicação, o resto do nosso amor, o resto dos nossos recursos. Não dá resto para Deus, meu irmão. Para Deus é a primazia, e se não é a primazia, não é mais nada. Então não dê seus restos para Deus. Salomão entendeu isso na herança que ele recebeu. Outra coisa que é interessante, eu falei que Salomão e Davi eram muito diferentes. Ele não recebeu uma herança para fazer igual. Escute o que eu vou te falar aqui. Eu quero que você entenda isso. Você que é pai, que é mãe, eu tenho certeza que você quer o melhor para os seus filhos. Mas talvez esse aqui seja o nosso maior erro. É a gente que mais estraga as futuras gerações, porque a gente não deixa os nossos filhos passarem aquilo pelo qual nós passamos. Nossa, eu passei dificuldade. Primeira vez que eu comprei um tênis, eu tive que trabalhar entregando panfleto. Agora o meu filho tem 17 anos de idade. Ô mãe, eu queria fazer tal coisa, eu vou trabalhar. Não, trabalhar para quê? Eu dou um jeito, eu compro para você. Aí depois o moleque tem 30 anos de idade, está te sugando igual morcego. Aí não sei o que eu faço. Não, você sabia, você fez tudo errado. Nossa, meu filho arranjou um problema, comprou um negócio lá, disse que ia pagar, não pagou. Eu vou lá e vou pagar para ele, deixa ele se lascar. Nossa, você viu, ele entrou no emprego, ele fez o cartão de crédito, ele está endividado, o problema dele. Porque enquanto tiver um pai que faz isso, vai ter um delinquente sendo formado, um meliante sendo criado. Estou te falando isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente erra, pensando que aquilo que eu quero para mim, é aquilo que meu filho tem que viver. Eu quero isso para meu filho. Não, deixa eu te falar. O que você faz é dar diretrizes, princípios e valores. Agora o dia a dia é Deus que vai dar para ele. A direção clara é Deus que vai dar para ele. Prova disso é o seguinte: eu te disse que Davi era um homem de guerra, Salomão foi um homem de paz. Davi foi um homem de exército, Salomão foi um homem de acordos políticos. Davi tinha uma espada na mão, Salomão tinha uma caneta. Davi plantou e cuidou, Salomão administrou e colheu. Davi preparou tudo para a construção e Salomão construiu. Escute o que eu vou te falar, eu preciso entender.
qual é a vontade de Deus para a minha vida, quando eu entendo o lugar onde Deus me colocou e por que Ele me colocou lá, eu entendo o meu destino. E só quando eu entendo o meu destino, eu consigo viver a abundância de verdade. Davi coloca Salomão nesse lugar e ele fala, não fala só o tamanho da missão, ele quer dizer para ele, quero te mostrar o tamanho de tudo que você tem que fazer. Olha o que Davi diz: eu forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Olha o que Davi tinha preparado durante seu reinado: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Sabe o que Davi estava falando? Meu filho, diante de todo mundo, gente, meu filho, o teu trabalho é grande, mas eu já preparei tudo para você, agora é a tua parte. A minha parte eu já fiz, agora é a tua parte. Entenda, eu quero fazer uma aplicação aqui. O que Davi fez com Salomão é o que Deus faz conosco, seus filhos. A minha parte eu já fiz, e a sua? O pecado que tinha poder sobre você não tem mais, porque meu filho primogênito se entregou. A minha parte eu já fiz, e a sua? A minha parte eu já fiz, eu te tirei do pecado, do vício, da destruição, da promiscuidade. A minha parte eu já fiz, e a sua? Davi estava dizendo para Salomão o seguinte: Salomão, está tudo na tua mão agora, e eu quero que você pense o seguinte: puxa, pastor, eu também queria ter recebido isso. Não, você já recebeu. Quantas coisas nós já recebemos nas nossas mãos e destruímos, porque Salomão, como todo homem, tem o potencial de destruir tudo. Salomão podia ter gastado tudo que o pai juntou para ele. Tudo que o pai juntou, ele falou: quer saber da coisa, eu sou muito novo ainda, vou viver minha vida. Esse negócio de construir templo para Deus é a ideia do meu pai. Eu não tenho nada a ver com isso aqui não, vou viver minha vida. Eu vou curtir, eu vou andar por onde eu quiser, eu vou comprar o que eu quiser. Ele podia ter torrado tudo que o pai tinha juntado, podia ter destruído tudo, mas ele sabia que tudo que ele estava construindo naquele reinado é para Deus. Eu quero que você tome posse disso. Entenda uma coisa: tudo que você está construindo nessa terra é para Deus. O teu casamento precisa ser uma construção para Deus, não uma construção para te fazer feliz, para suprir as tuas carências. Quando eu entendo que o meu casamento é uma construção para Deus, eu amo quando o meu sentimento e a minha vontade não é amar. Eu perdoo quando a minha vontade é ir embora. Eu me anulo quando a vontade é me impor. Eu renuncio quando a minha vontade é obrigar, porque eu entendo que eu estou construindo algo para Deus e não para mim. Se eu olho para minha família e eu sei que eu não estou construindo algo para mim, pensa, não, eu quero que meu filho seja isso, seja aquilo outro, para me dar orgulho, para sustentar, para me sustentar na minha velhice. Quando eu sei que eu estou construindo algo para Deus, acima de qualquer coisa que eu queira do meu filho, eu quero que ele tenha um lugar nos céus. Eu quero que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque se ele for um engenheiro, um homem de Deus, vai ser uma bênção. Se ele for um médico, um homem de Deus, vai ser uma bênção. Se ele for um barbeiro, um homem de Deus, vai ser uma bênção. Ele não vai me sustentar porque ele tem dinheiro, ele vai me sustentar porque nele foi construído um caráter. Entenda, tudo que você está construindo, faça como se fosse para Deus. Pastor, e a minha empresa, faça como se fosse para Deus. Acorda na segunda-feira não pensando assim: ai meu Deus, eu preciso pagar a conta essa semana. Não, essa semana eu vou ser o melhor patrão, eu vou ser o melhor funcionário, eu vou ser o melhor administrador, eu vou ser o melhor gestor, eu vou arrebentar. Porque eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para o meu Deus. Eu estou construindo algo para Deus. A Bíblia diz que quando tudo acabar aqui, a gente vai chegar diante dele e entregar a ele, prestar contas a ele. Sabe por quê? Eu tenho que entender que eu estou construindo algo para Deus. No meu ministério eu estou construindo algo para Deus. Eu vou te contar o seguinte: teve uma vez, eu era muito novo ainda, no meu segundo, terceiro ano de ministério, eu fui no encontro de pastores que tinham mais de 10 mil pastores do Brasil, do mundo todo. E naquele encontro de pastores, eu vi pastores que eram pastores de igreja que tinha 30 mil membros, e pastores de igreja que tinha 50 membros. Meu coração de menino, pensei: meu Deus, esse é muito homem de Deus, esse aqui é... Coração de menino, foi o que eu pensei. Mas aqueles dias ali, Deus trabalhou tanto no meu coração, e Deus me mostrou que até o meu ministério eu construo para Deus. Que o dia que eu, Lucas, chegar diante do meu Deus, Ele não vai me perguntar: e os 30 mil membros, você chegou lá?
Ele vai me perguntar: e aquilo que eu entreguei a você para fazer, você fez? Não interessa se foi 50 ou se foi 30 mil. Construa tudo na sua vida como se fosse para Deus. Construa seus relacionamentos como se fosse para Deus. Estabeleça os seus sonhos em Deus. Construa tua família, teu legado, teu ministério, teu chamado. Salomão foi chamado para construir uma casa para Deus. Nós também. Na época de Salomão, a Bíblia diz que Deus habitava naquele lugar. Agora no Novo Testamento a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e hoje o templo que Deus habita é em mim e em você. Deus nos deu esse encargo de construir um templo para Ele. Quando eu entendo isso, eu vivo por isso. A abundância está sempre diante de mim. Eu estou sempre vivendo a abundância. Isso aqui já seria grande o suficiente se fosse essa herança que Davi tinha dado para Salomão, mas Davi deu muito mais para ele. A Bíblia diz assim, o texto continua dizendo assim: além disso, olha o que Davi diz: além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, olha o que ele diz: agora eu entrego das minhas próprias riquezas. Obrigado, Ed. Agora eu entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que eu já tenho dado para esse santo templo. Sabe o que Davi está dizendo? Durante a minha vida eu adquiri riquezas, e eu fui dando como oferta no templo durante a minha vida, como oferta para o templo, porque ainda não existia o templo. Então eu fui dando como oferta para o templo. Eu já dei muitas coisas. Ele diz aqui, durante a minha vida, deixa eu ver, aqui finalzinho aqui, além de tudo que eu já tenho dado para esses santos templos durante a vida dele. Mas agora no final da vida ele diz: agora eu tiro da minha própria riqueza tudo que eu ainda tenho, eu tiro e dou. Aqui está a chave da maior herança que Salomão recebeu. No fim da vida do seu pai, Salomão viu Davi dando tudo para o templo. Tudo. Davi não passou seus últimos dias dizendo o quanto ele amava a Deus. Ele passou seus últimos dias mostrando o quanto ele amava a Deus. Davi em nenhum momento ensina Salomão, dizendo: Salomão, ame a Deus sobre todas as coisas. Davi não fala isso com ele em nenhum momento, mas ele ensina. Salomão viu isso. Davi em nenhum momento fala assim: Salomão, seguinte, se um dia você tiver a oportunidade de entregar tudo que você tem para Deus, entregue. Davi nunca ensina isso para ele, mas ele aprendeu porque ele viu o pai fazendo isso. E sabe o que é muito interessante? Nos dias de hoje, Salomão, se ele fosse um adolescente, um menino mimado, ele podia falar assim: tá de brincadeira, meu pai está dando toda a minha herança, cara. Meu pai está dando tudo que era meu para o templo, e eu não vou ter nada. Eu sou filho do rei, eu não vou ter uma herança sequer. A impressão que eu tenho é que esse menino, que eu já falei aqui, que tinha entre 18 e 20 anos de idade, Salomão entendeu que o pai dele não estava jogando sua herança no lixo. Entendeu que Davi estava plantando sementes no solo mais fértil dessa terra. Davi entregou tudo, porque a impressão que eu tenho é que aquilo que ele escreveu, ele vivia de verdade. E Davi fala isso: eu já fui moço, agora sou velho. Perto do momento em que se passa esse texto, ele escreve esse salmo: eu já fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele não entrega tudo o que ele tinha. Ele falou assim: ai, oh Deus, eu estou entregando tudo, mas deixa Salomão passar dificuldade não, hein, por favor. Os filhos de Salomão, nem sei se eles vão passar dificuldade. Cuidado, Senhor, lembra de mim, não esquece de mim não, hein. Eu já fui moço, agora eu sou velho, eu nunca vi um justo desamparado. A descendência dele não mendiga o pão. Davi estava fazendo o maior investimento na terra, ele estava dando tudo para Deus. E eu quero que você entenda que tudo é tudo mesmo. Davi entregou todo o seu tempo, toda a sua força, todo o seu recurso, toda a sua vida. Davi viveu para Deus. E agora no final, tudo que ele tinha juntado, ele fala assim: eu não sou digno de ficar com algo que eu posso dar para o meu Deus que me deu tudo. A impressão que eu tenho é que Davi chega ao fim da vida e fala: cara, se não fosse Deus, eu estava até hoje sendo esculachado pelos meus irmãos. Estava lá cuidando das ovelhas no lugar que ninguém me via. Foi Deus que me tirou daquele lugar. Ele me deu tudo, cara. É tudo dele. Deixa eu te falar,
Uma das maiores concepções, uma das maiores mentalidades que um cristão pode ter, é entender que ele recebeu tudo de Deus. Ele olha para o filho e fala, foi Deus que me deu. Ele olha para o carro e fala, foi Deus que me deu. Ele olha para a esposa, olha para o marido, olha para o pai, olha para o ministério, olha para a saúde, olha para a alegria, fala, foi Deus que me deu. Porque isso me torna grato de verdade. E isso entrega, escute o que eu vou te falar, a autoridade da minha vida nas mãos de Deus. Davi entregou tudo porque ele sabia que era de Deus. E talvez exatamente por isso é que Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes é o fim da vida de Salomão. Isso aqui é o início do ministério dele. Eclesiastes é a última coisa que ele escreve na vida. Eclesiastes 11 ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo você vai tornar a pegá-lo de volta. Isso aqui não fala de pão. Isso aqui fala de entrega, de generosidade, de disposição do coração. Porque quem coloca o pão na água perde o pão. Se você coloca um pão na água, ele vai se desfazendo. Chega a hora que você nem vê mais o pão. Agora que o que Salomão está dizendo, a impressão que eu tenho é que ele diz assim: um dia o meu pai colocou todo o pão dele na água, e hoje eu peguei todo o pão que meu pai entregou lá. Quero fazer uma pergunta para você, pai. O que os teus têm te visto entregar nessa terra? Quero fazer uma pergunta para você, mãe. O que aqueles que estão mais próximos a você têm te visto entregar nessa terra? Eu já vi meu pai cometendo muitos erros, fazendo coisas, nossa, acho que eu não faria desse jeito, eu faria de outro jeito. Falando de pecado, de erros do dia a dia. Já vi meu pai juntando a gente pedindo perdão, mas eu tenho imagens do meu pai, eu entrando no quarto e meu pai orando. Eu lembro de eu chegando em casa na hora do almoço, meu pai lendo a Bíblia. Eu lembro de ver o meu pai sozinho pintando a igreja inteira. Eu lembro de ver o meu pai. Hoje em dia é muito simples isso, né? Hoje a gente faz evangelismo pela internet, é muito mais fácil. Mas eu lembro do meu pai comprando uma resma assim de papel sulfite, colocando numa máquina de datilografia, dividiu a folha em 4. Eu lembro como se fosse hoje. Ele dividiu a folha em 4 e ele fez um panfleto ali nas 4. Ele pegava, mexia ali na folhinha, e embaixo ele colocou assim, com um canetão. Depois eu lembro da gente indo para uma papelaria, a gente tirando os xerox, indo para casa e cortando aquele papel. E eu entreguei aqueles papéis com ele na rua. Eu recebi uma herança de alguém que entregou tudo. A minha pergunta é: que herança eu estou deixando para os meus filhos? Qual herança você está deixando? Qual legado você está deixando para aqueles que estão à sua volta? Salomão estava ali com uma base para a sua vida. Agora a impressão que eu tenho é que Salomão falou: cara, não tem mais nada, tudo é do templo. E agora meu pai me lascou, porque ele não falou isso aqui só comigo não, ele falou diante do povo todo. Se ele falasse só comigo dentro do quarto, eu podia falar: não, ele falou só comigo, então vou pegar uma parte para mim e vou deixar outra parte para Deus. Mas ele falou diante de todo mundo que entregou tudo, cara, não dá para pegar nada. É tudo de Deus. Cara, o texto bíblico é muito claro nisso aqui. A Bíblia, poucas vezes a Bíblia fala de valores, mas aqui Davi fala que ele deu 245 toneladas de prata e 105 toneladas de ouro puro de Ofir. Eu joguei no chat GPT para perguntar isso aqui, meu irmão. Falei: oi chat, tudo bem? Mais ou menos quanto vale a fortuna que Davi deu no templo antes de morrer? Isso aqui gira em torno de 37 a 40 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu perguntei para o chat: é possível alguém gastar esse dinheiro todo numa vida? Ele falou assim: é ilógico, é irracional, não tem como. Se alguém pegasse essa fortuna de 37 a 40 bilhões e colocasse no pior investimento que existe hoje, isso aqui renderia 1 bilhão e 300 mil por ano. O ser humano normal não consegue gastar isso aqui não. Não dá. Sabe o que Davi fez? Davi pegou a segurança de toda a sua descendência e entregou nos pés de Deus. Porque a família de Davi poderia viver todas as próximas gerações sem se preocupar com dinheiro. Sabe o que é? Tipo assim, pagou o boleto, nem sei. Tem dinheiro, mas não tem. Vamos fazer, faz o que quer, tá tudo bem.
Ele deu tudo diante do Senhor. Escuta só, isso não tem a ver com dinheiro. Isso tem a ver com amor. Isso tem a ver com adoração. Davi não pegou e contou. Vamos fazer aqui as contas para ver. Vamos ver quanto é que Salomão vai precisar. Vamos deixar essa parte para Salomão e essa parte eu dou de oferta. Não, Davi não fez conta. Porque o objetivo desse texto, de estar relatado os números aqui, não é para a gente ficar assustado com os números, é para a gente entender que se Davi tivesse 200 bilhões, ele teria dado 200 bilhões. Se ele tivesse 1 trilhão, ele teria dado 1 trilhão. Porque não tinha a ver com valor, tinha a ver com entrega ao seu Deus. Salomão recebeu uma herança de generosidade, de amor, de graça. E a minha pergunta é: o que você tem dado a Deus? Porque isso revela a abundância do teu coração. E isso não fala de valores, isso fala da vida toda. O que você tem entregado da tua vida a Deus? O que das minhas dádivas eu tenho entregado ao Senhor? A impressão que eu tenho é que essa atitude mexeu tanto com Salomão, que isso moveu a vida dele, cara. Ele não viu o pai fazendo uma reserva de segurança. Ele viu o pai dando tudo ao Deus que lhe tinha dado tudo. Ele aprendeu na herança, na pólice, no testamento de Salomão estava escrito assim: tudo que você receber vem de Deus. E se vem de Deus, se você tiver que dar tudo, dê tudo para Ele. Eu estava lendo bastante sobre isso nos últimos dias, e alguns teólogos acreditam que a única herança que Salomão recebeu nominal a ele, que era dele, foram 1000 bois. A única coisa que Davi deixou para ele foi 1000 bois. 37 bilhões para Deus, e para você, filho, 1000 bois. Agora, sabe o que é assustador? Sabe o que Salomão fez com esses 1000 bois? A gente já leu isso. A primeira vez que ele foi se encontrar a Deus, ele subiu num templo que ficava em Gibeon, e ele sacrificou os 1000 bois a Deus. Ele aprendeu que tinha que dar tudo. Então, possivelmente, a única herança que era dele, no primeiro momento em que ele teve um momento de adoração com Deus, ele deu tudo. Mata tudo, é tudo de Deus. Agora eu não tenho nada, agora eu estou igual meu pai. Agora eu estou pronto para começar. Sabe o que é assustador? Fala de números, porque os números chocam a gente e mexem com a nossa cabeça. Davi deu uma oferta de entre 37 e 40 bilhões, né? Você pode falar: coitado de Salomão, começou zerado, pegou os 1000 bois, ao invés de vender, esperar a roupa ficar cara, não, foi lá e matou os bichos, deu tudo para Deus também, adoração a Deus. Salomão é louco? Não. Final da vida de Salomão, a fortuna dele é aproximadamente 15 trilhões de reais. Você consegue entender? Que o pai dele plantou 37 bilhões e o filho colheu 15 trilhões. O homem mais rico do mundo hoje tem 3 trilhões de fortuna, que é o Elon Musk. Salomão tinha 5 vezes mais que ele. Pastor, o que é isso? É abundância? É o que sustenta a abundância. É amor, é entrega. É entender que Deus me colocou aqui nesse lugar com objetivo. Deus colocou ali Salomão naquele lugar. Deus deu a ele a melhor madeira. Deus deu a ele o melhor ouro, melhor prata, as melhores pedras, os melhores artesãos. Mas Salomão em nenhum momento entendeu que aquilo era para ele, ele entendeu que era para Deus. Escute o que eu vou te falar. E agora eu quero que você tome posse, porque tem a ver com coisas dessa terra também. Se prepare para desfrutar das melhores coisas que essa terra tem para te dar, enquanto seu coração estiver em Deus, em cumprir aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Eu tenho um amigo que fala comigo assim: Lucas, tem coisa que só 2 tipos de pessoas vivem. Eu falei: qual? Milionário e missionário. Esse meu amigo é missionário, ele já viajou o mundo inteiro, você não faz ideia. Tem milionário que eu conheço que não viajou 1/10 dos países que ele já viajou, que não viveu 1/10 que ele viveu, que não comeu, que não entrou nos lugares que ele entrou. Por quê? Porque ele está vivendo aquilo que Deus mandou viver. Então toda a abundância da terra está à disposição de Deus. O que Deus mostra aqui para a gente através de Salomão é o seguinte: toda a abundância dessa terra está à disposição daquele que entendeu que precisa viver por uma missão. Davi termina essa parte do texto dizendo assim: e agora? Quem hoje está disposto a ofertar suas dádivas ao Senhor? Dádiva é presente, dádiva é dom. Fala: quem hoje está disposto a colocar os seus dons diante de Deus?
Davi colocou tudo: sua família, seu dinheiro, seu tempo, sua força, sua saúde, todos os seus dias. E a minha pergunta nessa manhã para você é: o que é que você precisa entregar ao Senhor? Não existe abundância sem uma entrega extraordinária, sem uma entrega extravagante. Quero te convidar a se colocar de pé aí no seu lugar. Você pode passar: puxa, pastor, mas isso aqui não é uma palavra de oferta, não. Foi o pastor Rubinho que falou de oferta hoje. Cara, isso aqui vai além de dinheiro. Isso aqui vai além de uma herança que um filho recebeu. Isso tem a ver com uma vida vivida de verdade. A gente tem vivido os nossos dias às vezes com tanto medo do amanhã. Davi entregou tudo a Deus. Eu quero que você entenda, quando a Bíblia fala, Jesus fala em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por qualquer coisa. Olhem as aves dos céus, elas não semeiam nem colhem, ainda assim nenhuma delas jamais passou fome, todas elas são alimentadas. Olha o lírio dos campos, nenhum deles costura ou compra roupas, mas jamais qualquer lírio ficou sem ser vestido. E ele diz o seguinte: ele se veste melhor do que Salomão. Se Deus cuida das aves dos céus, se Ele cuida do lírio dos campos, que hoje está vivo, que amanhã morre, é lançado no fogo, quanto mais não cuidará de vocês. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Entrega tudo em mim, confia e deixa que eu cuido. Isso não tem a ver com comodismo, com conformismo, com acomodação, porque Salomão trabalhou a vida toda. Salomão preparou o projeto inteiro. Você pode ler na sua Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: que Salomão escreveu livros que encheram uma biblioteca toda. A Bíblia diz que ele era inteligente, que ele compôs mais de 1000 canções. E vai falando tudo que ele fez. Ele trabalhou a vida inteira, mas com a tranquilidade que a vida dele não estava na força do seu trabalho, estava naquilo que ele tinha colocado diante de Deus. Quero te convidar aí no seu lugar, meu querido. Você pode fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero te convidar aqui nessa manhã a falar com teu pai. Quem sabe você está aqui e fala: puxa, pastor, Salomão sabia o que ele tinha que fazer, eu não sei nada. Quem sabe você esteja aqui e fala assim: puxa, pastor, Salomão sabia o que ele tinha que entregar, eu não sei. O Senhor falou das oportunidades. Eu estou com a minha vida igual o controle de um Smart TV no Netflix, procurando. Mas nessa manhã eu quero receber uma direção clara dos céus. Salomão recebeu uma herança, um legado, uma missão que deram direção e destino à vida dele. Deus quer te dar isso aqui nessa manhã também. Deus está dizendo para você hoje aqui, Ele vai falar contigo claramente, dizendo assim: é por aqui, filho. Pastor, mas se tiver difícil, fica até o fim. Mas se parecer complicado, fica até o fim. Porque se é por uma direção de Deus, é Deus que vai garantir. Ele vai pegar na tua mão e vai andar até o fim contigo. Quero convidar você, meu irmão, você que está aqui hoje como Salomão, diante da Assembleia, diante de Deus, e Deus dizendo assim: ó, eu já fiz tudo, agora é tua parte, está tudo pronto para você, agora você sabe o que você tem que fazer. Quem sabe você está aqui diante da Assembleia, como ele estava lá, falando: Senhor, e agora? O Senhor me escolheu, eu tenho certeza disso, mas eu não sei direito, eu não tenho muita clareza do que fazer ou por onde ir. Esse é o momento de você colocar a sua vida